Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje estudaremos o parágrafo 6º do artigo 76 da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Vocês veem aqui que nessa aula aqui eu acabei fazendo uma divisão de texto, deixando os textos um pouquinho mais longos, né? E isso tem finalidade, tá? É mais fácil, entendo eu, didaticamente, vocês compreenderem essas expressões analisando aqui esses textos mais longos no parágrafo 6º. Então, vamos à explicação. Começaremos aqui estudando essa expressão que está em amarelo, que diz o seguinte: a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo. Pessoal, eu nem vou perder muito tempo nesse tópico. Por quê? Porque quando estudamos o parágrafo 4º, essa informação já foi estudada no parágrafo 4º. Então, eu vou revisar com vocês aqui nesse momento, tá? Não vou perder muito tempo com a explicação. Vejam que a transação penal ela é registrada nos antecedentes criminais do autor do fato, apenas para impedir que ele se beneficie com essa medida, ou seja, com a transação penal, 2 vezes dentro de 5 anos. Por quê? Por causa da vedação, que está no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 9.099. Então, verifiquem aqui, relembrem o que estudamos na aula do parágrafo 4º, no sentido de que, olha, a transação penal ela é sim registrada na certidão de antecedentes criminais do autor do fato, e isso se dá apenas para que conste lá a existência de uma transação penal anterior e para que seja possível aqui, olha, fazer o controle da vedação que está no parágrafo 2º, inciso 2º, também já estudado no curso. Então, feita aqui essa breve revisão dessa temática anteriormente já estudada por nós, vamos avançar aqui à parte final do dispositivo legal. A parte final está aqui em verde para vocês. Ela diz o seguinte, olha, que a imposição da transação penal ela não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Então, pessoal, vejam que, considerando que a transação penal não implica o reconhecimento de culpa, nem implica condenação, essas duas informações aqui, olha, que não implica reconhecimento de culpa e que não implica condenação, nós já estudamos. Considerando essas duas informações já estudadas por nós, a celebração da transação penal ela não traz consequências no âmbito cível. Então, veja que, por exemplo, olha, não vai gerar a consequência de tornar certa a obrigação de indenizar a vítima. O acordo de transação penal homologado não tem essa consequência. Não tem. Por quê? Porque não houve reconhecimento de culpa e não houve condenação. Então, a transação penal ela não tem efeitos civis. Se a vítima quiser uma indenização, ela deve ingressar com uma ação cível. E na ação cível vão ser discutidos todos os temas. Começa do zero a discussão lá, tá bom? Então, vai discutir lá tanto a existência do fato, será que essa infração penal de menor potencial ofensivo existiu? Vai ser discutido lá, começa do zero essa discussão. Vai ter que ser feita prova quanto a isso. Inclusive, a discussão no processo cível será muito mais ampla. Porque, por exemplo, no cível, basta que tenha ocorrido um ilícito civil, não precisa que necessariamente seja uma infração penal de menor potencial ofensivo. Basta que haja um ilícito civil para que, a partir desse ilícito civil, se busque a indenização. Então, a discussão lá ela é mais ampla, entendeu? Também vai ter que ser discutido lá, por exemplo, olha, a obrigação de indenizar. Será que o autor do fato tem a obrigação de indenizar a vítima? E também o valor da indenização. Então, vocês vejam que, conforme essas
expressões que eu constei aqui para vocês, olha, discussão sobre a existência do fato no processo civil, discussão sobre a obrigação de indenizar a vítima e discussão sobre o valor da indenização, vocês veem a partir disso que o processo civil ele começa do zero. Por que ele começa do zero? Justamente por causa disso aqui que nós estamos estudando hoje, que a transação penal ela não traz efeitos civis. Ela não gera a condenação, ela não gera reconhecimento de culpa e se a vítima quiser uma indenização, ela deve buscar pelos meios adequados através de uma ação no juízo civil. E agora, eu passo a esse último slide aqui para poder explicar uma coisa para vocês e relembrar o seguinte. Vejam o que eu sempre digo, olha, não basta decorar, é necessário entender, tá? Não basta decorar, é necessário entender. Vejam que, olha, nós já estudamos que o pronunciamento judicial que aplica, que reconhece aqui a rigidez do acordo de transação penal e aplica aquela pena restritiva de direitos ou multa prevista na transação penal, ele tem a natureza jurídica de sentença homologatória. Nós frisamos isso anteriormente nas aulas. É uma sentença homologatória, tá certo? Não é uma sentença condenatória. Portanto, pessoal, esse pronunciamento judicial ele apenas homologa o acordo de transação penal. E eu vou frisar esse finalzinho aqui, que é o seguinte, olha, se ele só homologa a transação penal, ele homologa nos exatos limites do que constou da transação penal. Então, olha, é uma sentença homologatória, homologa o acordo nos exatos limites do acordo. Veja como isso tem relação com a parte final do parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4º diz que a transação penal, olha, ela não tem efeitos civis. E é evidente que ela não tem efeitos civis. Porque a sentença é sentença homologatória. E por ter essa característica, ela não acrescenta nada. Ela não pode, aqui, gerar esses efeitos civis. Ela só tem efeitos nos exatos limites do que foi combinado, tá certo? Nos exatos limites do que constou do acordo. Então, ela não tem efeitos civis, ela não passa os limites do que constou lá do acordo. E agora eu deixei um último texto aqui para nós lermos juntos, que eu vou frisar para vocês uma coisa. Eu estou falando aqui no condicional. Olha o que eu coloquei. Olha, se fosse sentença condenatória. Não é sentença condenatória, eu já falei para vocês, não é, é homologatória. Mas vamos pensar se fosse. Ora, se fosse, geraria a obrigação de indenizar. Por quê? Porque a sentença condenatória tem como efeito tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Mas eu já expliquei para vocês que a sentença ela é homologatória, ela não é condenatória. Portanto, olha, esses efeitos aqui, olha, eles não são aplicados na transação penal, porque não há uma condenação, existe apenas uma homologação. Então, vocês entendem aqui, fica mais fácil compreender o porquê dessa parte verde aqui do texto. Deu para compreender melhor? Entendeu o porquê desse texto verde estar aí? É muito melhor você entender do que você simplesmente decorar. Ora, não tem efeitos civis porque apenas homologa a transação penal nos seus exatos limites. Se fosse condenatória, não é condenatória. Mas se fosse, tornaria certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Mas não torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime porque a transação penal ela existe apenas no limite do que foi negociado. Perfeito, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.